putz, esse filme não serve pra nada. Que foi muito delicioso ver, assim, de volta. Eu acho que é um filme muito satisfatório e pra quem é fã da franquia, eu super recomendo. Muito bem, vamos tirar logo da frente aqui, ó. Precisa assistir 4 filmes de Indiana Jones antes de você encarar aí o novo filme, certo? Estou aqui com o Caio Colette também, com meu amigo João Jedi aqui, pra gente dar o nosso veredito do novo filme, do 5º filme, certo? É isso aí. Eu acho que precisa é forte, mas é bom ter visto os outros 4. Eu concordo. Eu acho que a carga emocional... Precisar. Então, não precisa. Você vai entender. Todo mundo sabe quem é o Indiana Jones, mas receber a carga emocional que o filme traz, eu acho importante pra ter um pouco aí da nostalgia, de entender melhor o Indiana nesse momento assim da vida dele. Então, eu considero relevante. E falando em reviver Indiana Jones, se você tá chegando aqui do nada e não viu... Só é filme de boomer, né? É boomerzaço. Mas você é Gen Z, tá aí tiktokizando e não tem tempo pra assistir os 4 Indiana Jones. Em resumo aqui, no primeiro Indiana Jones a gente tem ele aí em apoio do governo pra dar soco em nazista e recuperar a Arca da Aliança. No segundo filme a gente tem o Indiana numas aventuras sombrias por templos indianos enfrentando uma seita maligna ali pra recuperar as pedras de Sankara. No terceiro filme a gente já tem uma pegada mais emocional da relação dele com o pai, que por sinal é o Sean Connery. Se você não assistiu James Bond clássico, eu imagino que não, né? Mas enfim. Mais velho, mais de boomer ainda. É mais de boomer ainda, aí já é 50. Já no quarto filme, a gente tem a descoberta incrível, impressionante de que o Indy fez um filho na Marion, que é a Indy Girl do primeiro filme. Descobre lá que o Mutt, que é o Shia LaBeouf, é o rebento do Indiana Jones, e eles vão numa missão pela floresta amazônica para recuperar a caveira de cristal e enfrentar uns alienígenas aí. Baita recap. Pô, baita recap. Seguinte, agora no 5º filme, 18 anos passaram? Alguma coisa? 15 anos se passaram. 15 anos se passaram desde 79, né? desde o quarto filme. A gente tá em 1969, o homem acabou de pisar na lua, Indiana Jones está se aposentando, mas daí chega a enteada dele, a filhada dele, que é a Phoebe Waller-Bridge, a nossa querida Fleabag, que chega lá falando pra ele, olha, tem essa outra coisa aqui que a gente pode ir lá buscar, hein? Olha lá. E mais daí uma ele aventura. fica, então vamos, né? Mais uma relíquia. Balança, velho. E isso é muito legal do filme, assim. Do Indiana tá velhinho mesmo. Eu tava preocupado com isso, sabe? Que não tem como maquiar esse fato, o fato do Harrison Ford ter 80 anos. Eles até tentam, tem todo um preâmbulo aí, né? Tipo, a introdução do filme é um prólogo longo até, com uma versão em computação gráfica do Harrison Ford rejuvenescido. É como se você estivesse vendo lá o filme do Scorsese, o irlandês, só que numa versão de filme de aventura do Spielberg, que não é dirigido pelo Spielberg nesse caso, mas numa versão ali que, olha, como seria se ele ainda fosse jovem? E aí eles esticam, né? Tipo, é um prólogo meio longo, assim, pra apresentar o vilão, apresentar o contexto do filme e tal. Mas aí o filme tem que acordar pra realidade do Harrison Ford não conseguir mais sustentar essa coisa de ser um herói de ação. E isso foi muito legal, sabe? Eles terem trazido esse prólogo, porque eu acho que é pra acalmar o coração da galera antiga, dos boomers que gosta de Indiana Jones, e ver o Indiana Jones clássico em missão ali, fazendo o que ele sabe fazer, pra depois baixar um pouquinho aí a régua e ver esse Indiana desse momento mais idoso, um momento mais recluso, e como é que ele vai encarar esses desafios, né? Acalmar o coração, fale por você, tá? Fale por você, porque, pô. Então, eu acho que eu tenho lido algumas coisas que o James Mangold anda falando, e ele não é o cara que tá querendo agradar ninguém, sabe? Então ele vem, ele chegou, era um prólogo menor, ele estendeu esse prólogo porque ele queria chocar mais no fim, entendeu? Porque daí vem o Harrison Ford sem camisa, mostrando o corpo de um senhor que tá bem, mas é idoso. E tá ali mostrando o corpo dele, e vem esse indiano que tá pra se aposentar, tá meio acomodadão na vida, não tem mais esposa, não tem mais filho, o filme vai explicar isso só depois. Então deixa a gente meio em suspenso, assim, e a gente assusta. Sim. E daí o filme traz esse choque, essa quebra, que é o próprio texto do filme, né? Que é o cara que tá fora do tempo dele, tentando encontrar o lugar dele ali. Eu entendo isso. Conceitualmente, pode ser interessante você encarar de frente o fato do cara ser um homem de 80 anos e como ele virou uma peça de museu, né? Porque, olha só a ironia, o cara que é um saqueador de tumbas aí, um grande arqueólogo, ele vira a própria peça de museu na sua história. Você tem que lidar com esse fato. Mas aí eu acho que o filme, beleza, tá tratando isso de frente? Tá tratando isso de frente. Mas o filme em si, uma aventura de Indiana Jones, que exige que você coloque esse personagem como se fosse o Buster Keaton, correndo da bola,
escola, numa corrida, num carrinho, numa mina, no meio do nada e tal. Você exige que esse personagem se comporte como se ele fosse do Looney Tunes e sofra tudo e, tipo, acerte um soco nos caras e derrube o cara logo de cara. Você fazer um filme de Indiana Jones sem isso, porque ele não consegue fisicamente, não tem como o filme entregar isso, pra mim meio que anula tudo, entendeu? Então é um filme, pra mim, que não funciona. Não funciona porque não tem como você fazer isso com um cara de 80 anos, por mais trucagem que você coloque, de computação gráfica, de câmera, de montagem e tal. O Spielberg fazia isso muito bem. Ele conseguiu fazer isso muito bem no quarto filme, e nesse quinto filme agora não acontece. Não rola. Porque o James Mangold não é o Spielberg, né? Eu acho que ali no miolo porque o cara tem 80 anos. Também, eu acho que ali no miolo do filme isso fica muito claro, onde tem a maior parte das cenas de ação, você fica, o filme não consegue fazer tudo que os outros faziam. Eu acho que tem ali uma perseguição ali no meio que eu achei, ficou legal isso aqui, mas as outras cenas de ação ao redor daquilo, eu fiquei tipo, o filme lento. Não anda, entendeu? O filme é tudo lento, moroso. Exatamente. O filme não anda do jeito que os outros andavam, não tem a dinâmica que o Spielberg trazia, porque esse é o tchan do Spielberg, é trazer a câmera dele se movimentando daquele jeito dele. E as pessoas falam muito do Spielberg ser classicista, mas eu acho que o James Mangold é classicista. Sim. E o Spielberg traz muito mais dinâmica. Com certeza. Sim, não, total, concordo. Agora, eu não sei porque se foi que eu já entrei na sala de cinema meio esperando isso até, eu me senti muito à vontade de ver o Indy, ele hesitando em algumas cenas, levando o soco, meio apanhando. Tem certos momentos que ele vai pular de algum lugar, ele para, sabe? Antes de pular, ele olha assim, fica meio na dúvida. Parece que ele pensa, minha hérnia vai doer se eu fizer isso, sabe? É como se ele estivesse pensando na condição dele ali, naquele momento, quando ele tá no meio daquela confusão, e aí ele hesitasse e se segurasse, sabe? A onda dele fosse segurada por causa disso. Mas, enfim, o Indy mais velho, eu acho que é bacana trazer essa desconstrução do herói, que tem sido muito, assim, trabalhada em algumas histórias, né? Em alguns momentos, às vezes, não tão bem trabalhadas. A gente tem o caso de Star Wars com o Luke Skywalker, que gerou um bafafá tremendo. Mas aí com o Indy, eu acho que o James Mangold, ele faz isso, ele gosta de fazer isso, como ele fez em Logan, por exemplo. Eu achei que ele conseguiu um pouquinho, sabe? Pelo menos, eu sei que eu tô me adiantando, mas o sentimento que eu tive foi de mostrar realmente o Indiana Jones naquele momento em que ele aceita a vida que ele tem, dessa forma, e aí, ok, acho que tá na hora realmente de eu pendurar o chapéu e tal. Eu acho que esse é o texto, esse é o subtexto do filme. O texto do filme é o cara tentando achar o lugar dele na época em que ele não pertence. O subtexto é o cara tendo que aceitar que não tem lugar pra ele. E que ele só tem que viver uma vida. Que ele não é mais o grande herói, o cara que vai salvar todo mundo. Que ele pode viver aquela outra aventura de ir atrás das coisas, mas no fim ele tem que voltar pra vida dele e viver a vida dele ali de boas com as pessoas que ele ama ao redor dele. E é aquilo. E é mais que o bastante. Sim. Não, essa é a própria premissa, esse é o próprio conflito do filme. Porque o vilão, que é o nazista vivido pelo Mads Mikkelsen, ele tá atrás de um troço lá que vai voltar no tempo e vai voltar pra Segunda Guerra Mundial, pros nazistas ganharem a guerra. Ou seja, você tem um personagem, que é o herói, que ele tá meio que, tipo, aceitando o tempo, enquanto que o vilão é o cara que não aceita o tempo, então ele quer voltar no tempo pra corrigir as coisas. Beleza, isso tá no texto, o filme consegue elaborar isso na teoria. Mas na prática eu acho que não funciona. Eu cheguei no filme sabendo que seria muito autorreferente, porque afinal de contas todos os filmes de franquia hoje fazem isso, né? Ficam fazendo uma homenagem a si mesmo. Só que no fim das contas eu achei que, em vez de ser autorreferente, era autoparódico. Tem certas coisas ali que, como você não vê uma força criativa naquilo, você fala, putz, os caras agora estão começando a se copiar de um jeito errado, de um jeito ruim, entendeu? Tipo, muita coisa ali paródico de verdade. Então, tipo, o fato do cara, de todo mundo dar um soco e derrubar na hora, o fato dele falar, tipo, o tempo todo, nazista, com aquele nojo, né? Tipo, ele fica repetindo o tempo todo e tal. Coisas que são marcas da série, meio que se repetem de um jeito meio paródico e fala, putz, isso aqui não tá cheirando bem pra mim, entendeu? Então fala, putz, esse filme não serve pra nada. Então, pois é, uma coisa que eu gosto bastante do jeito, por exemplo, que eles trataram o vilão nazista, é que eles trouxeram o vilão nazista fora da Segunda Guerra e eles trouxeram o cara nazista convencendo um monte de americano branco que era do interesse dele ser nazista. E negro também, né? Que tem a gente lá. Tem a gente, é verdade. Que era do interesse dele ser nazista, do nada. Então eu acho que tem um subtexto ali de tipo, olha, essas ideias continuam sendo perigosas depois de muito tempo. E eu acho que o filme traz isso de uma forma inteligente. Eu gosto muito do roteiro desse filme, da direção não tanto. Dessa coisa dos personagens, eu gosto especialmente do personagem do Boyd Holbrook, porque ele é o capanga do vilão, e o tempo inteiro ele nunca fala direito quais são as motivações dele, não fica claro, ele tá sendo só o capanga. Mas, cara, você tem ali um proto-neonazista que ele vai se revelar numa coisa no final do filme e tal,
E eu gostei porque ficam super secretos as motivações dele, assim. O cara tá fazendo pelo dinheiro, ele tá fazendo por algum motivo escondido, e ele tem aquela cara de nazi. Então, tipo, nessa hora, nazista, tipo, aí o Harrison Ford enche a boca, né? Enche a boca, pra falar com Nazis. Isso é legal. O personagem é interessante nesse sentido, trazendo pros dias atuais, mas de resto eu acho que é uma grande perda de oportunidade, perda de tempo. Inclusive, reabilita o quarto filme, porque o quarto filme ele tem uma coisa legal, assim, de você fazer algo meio agridoce, mas ao mesmo tempo romantizada dos anos 50 e tal. O novo filme ele consegue fazer isso só na fotografia. Aquela fotografia meio West Side Story do Spielberg, assim, né? De fazer aquela Nova York com umas cores diferentes, pra você fazer uma coisa romântica de época. Eu acho que o quarto filme faz isso melhor. E esse quinto filme, ele só é uma oportunidade desperdiçada de semi-autorreferência, assim. O que eu acho é que o quarto filme, ele tenta fazer essa coisa mais do resgate dos anos 50, e esse quer finalizar a história. E eu gosto mais do que esse filme faz, muito mais. O romantismo que existe nesse filme, que é o romantismo da vida do personagem, me afeta mais do que o romantismo da nostalgia, entendeu? Daí eu me emocionei mais com esse filme. Eu acho que ele traz uma conclusão bem amarrada e justa pro personagem, que é esse cara que foi glorificado por muito tempo e agora ele é só um cara. E olha que legal. Né? Então, eu tô nessa também, Caio. Acho muito melancólico isso. Então, é melancólico, mas bate, sabe? É aquela história que, pelo menos em mim também, eu acho que no caso de Caveira de Cristal, eles têm também autorreferências bastante lá em Caveira de Cristal, mas não tem isso, porque o Indy ainda é um homem mais maduro, claro, mas ele ainda tem o histórico das aventuras, ainda tá vivendo essas aventuras. Nesse em específico, eu acho que o fato da gente ter esse herói não nostálgico, mas assim, esse herói quebrado, esse herói falho, esse herói aposentando-se, né? Eu acho que traz uma camada de emoção que também funciona pra mim, né? Que também bate um pouco do histórico da gente rememorar tudo o que aconteceu nesses outros 4 filmes, de quem é o Indiana Jones que a gente aprendeu a conhecer, a amar, e do que ele tá vivendo agora. Então, isso me afetou bastante, sabe? Isso pegou muito, muito mesmo. O problema era realmente que todo mundo apostava que o Shia LaBeouf ia ser o novo astro e que ele herdaria o chapéu e tal, que é uma concepção muito 2008. Hoje em dia, James Bond tá aí pra provar e tal, você simplesmente mata o protagonista, arruma outro e pronto, entendeu? Você não precisa passar o bastão. O conceito de passar o bastão, ele deixou de valer. Agora eles têm a Phoebe Waller-Bridge aí meio que pra ser a nova protagonista, uma nova heroína, fazendo par com o Harrison Ford, mas não no sentido de substituir o cara. Então, pelo menos em relação a isso, parece que tem uma acomodação melhor do que aquela acomodação com o Shia. Mas por mais que eu... Olha, eu adoro a Phoebe Waller-Bridge, eu acho que ela tá tão sensacional quanto sempre nesse filme, mas eu não vejo ela segurando um filme sozinha ali. Eu não vejo essa personagem segurando um filme sozinha, porque eu acho que esse personagem ainda não foi pensada direito. Não porque chegou, o filme né? não é sobre ela. Sim. Então o filme não pensa essa personagem direito, não traz essa segurança pra mim de, olha, ela vai continuar numa aventura e eu quero ver essa aventura dela, entendeu? Pra mim, eu terminei o filme, se terminar aqui, tá perfeito. Não quero mais. Sabe o que eu senti? Eu senti que ela... É justamente isso, ela não chegou pra substituir, e eu fiquei com medo disso acontecer também. Não medo dela substituir o Indiana Jones e tal, mas como isso seria apresentado. Mas no decorrer do filme, deu pra perceber que ela é muito diferente dele. Ela é quase uma anti-Indiana Jones, né? Porque ela é mercenária, ela quer vender o que ela consegue lá, ela é habilidosa, ela é uma arqueóloga também, super estudiosa, entende do que tá falando e do que tá fazendo. Só que ao contrário dele, que já belongs in a museum, né? Quer botar no museu tudo, ela já tem um subtexto um pouco mais maligno, né? Mercenário, assim por assim dizer, que poderia botar ela até como vilã, dependendo do ponto de vista em algum outro filme. Se ela entrasse em algum outro contexto, ela podia até ser uma vilã de Indiana Jones, sabe? Tipo, puxando aqui a Helga, por exemplo, do Indiana Jones e a Última Cruzada, sabe? Que ela é um pouco mais mercenária e tal, mas ainda quer ajudar o Indy, tem uma mudança ali de caráter no meio do filme. Então, eu gostei dela não ter sido apresentada como uma Indiana 2, né? E não chegando pra isso. E aquela coisa também, né? O Indiana Jones foi pensado como esse herói estadunidense da época da Segunda Guerra, que tava lá pra salvar o mundo. Ela foi pensada como essa heroína estadunidense, nem estadunidense ela é, né? Essa heroína britânica dos anos 60, que é depois de toda uma desconstrução moral que aconteceu ali, que ela tá
segura, tá protegendo dela, entendeu? Ela tá no interesse dela. Eu acho que isso é um ponto de vista interessante. Aí eu vi um pouco mais um caminho pra frente. Bom, eu acho que em relação à continuação e tal, acho que a gente pode garantir, pelo menos aqui, que o Harrison Ford não tem mais idade realmente pra encarar mais um filme. Eu acho que essa despedida realmente é a despedida e é um final bonitinho, com todo o lance do reencontro. Ó, spoilers, hein? Todo o reencontro com a Marion, o lance de pendurar o chapéu literalmente e tal, tipo, bonitinho. Bonitinho, e é o melhor elogio que eu posso pensar aqui é pro... Bonitinho é um elogio muito filme. cruel. E tal. É aquele feio arrumado, bonitinho. Mas é isso, pô, é um final. Tipo, não é um negócio aberto, fala, puta, o que vai acontecer agora e tal. É um final, tem um fecho ali, e é um fecho que não fica aquela coisa cínica, tipo, de matar o personagem, ou do personagem, tipo... se aposentar de um jeito X, assim, sabe? Tipo, o cara realmente pendura o chapéu. Eu acho que, tipo, eu vou dar um elogio melhor que bonitinho. Esse é um final bem Spielberg. É um final totalmente Spielberg. É um final que o Spielberg faria. Acho que pode encerrar. Encerrou bonito. Encerrou legal. A chegada da Marion. A gente ter o Indy nesse momento aí íntimo com ela que, tipo, são dois... É um casal de idosos, sabe? É um casal de idosos se reconciliando e conversando, sofrendo a dor da perda, né? Porque, olha o spoiler aí, o Shia LaBeouf vai de base e a gente nem vê, simplesmente rodam com o personagem, matam ele e dane-se, né? Tudo bem, é isso aí. Do it! Mataram. E aí é muito legal a gente ver eles dois, assim, tendo esse momento de reconciliação, tendo, o retorno do John Rhys Davis também como Sala, sabe? Ele brincando lá, give them hell, Indiana Jones, e o velhinho quase sendo atropelado. Pô, são momentos que deixam o coração mais quentinho, né? Por isso que é importante ver os outros filmes aí, minha gente, porque senão você não vai entender o final, entendeu? Porque o final tem toda uma piadinha de onde beija e tal, isso é referência básica de fã de filme americano, entendeu? Se você não viu o Indiana Jones e o Caçadores da Arca Perdida, sinto muito, tá tudo errado. Pelo menos esse, né? Pelo menos esse. Mas, enfim, uma coisa que não devem fazer aí, pelo amor de Deus, é ficar insistindo com essa coisa do Harrison Ford digital, entendeu? Velho, isso acaba com o cinema, na moral. Isso acaba com o cinema, na moral. Não façam isso. Não façam isso, porque, de verdade, assim, Indiana Jones sempre foi muito legal, porque o Spielberg, ele arrumava soluções muito práticas pra fazer, sei lá, botava espelho na frente da cobra e botava o cara com a cara enfiado na cara da cobra, entendeu? Tipo, tinha um espelho. Soluções práticas que acabam transformando tudo aquilo numa coisa muito tátil e tal. Se você transforma tudo em computador, aí perde a graça, entendeu? Próximo vai ser Indiana Jones e o Mistério do Chat GPT. Faz o jovem Indiana Jones, já teve série de TV, entendeu? Resgata, é uma ideia legal, reconta a origem, enfim, alguma coisa assim, entendeu? Retorna lá atrás, né? Mesmo porque você tem que ficar lembrando que nazista é ruim, entendeu? Tem que socar nazista o tempo inteiro. Mas as pessoas esquecem, pelo visto, Esqueceram, né? então tem que relembrar, que saco. TBT, nazista não presta, tá? Vamos lá. Muito bem, com esse lembrete aqui, que infelizmente é necessário ainda, tem que socar nazista, vamos para os ovinhos aqui, vamos fazer a nossa avaliação aqui de Indiana Jones e a Relíquia do Destino. É esse o nome do filme? É esse mesmo. É isso aí, Relíquia do Destino. Antes era o Chamado de Destino, mudaram a tradução do filme, foi. Vamos lá, dado toda a emoção que senti com o filme e dado também que eu acho que Indiana merecia um final tranquilo, sabe? Um final pacato, após algumas várias aventuras e ter encontrado ali o seu destino. Uma morte lenta no leito. Uma morte lenta em casa, com a família, na UPA lá de Nova York, né? Eu vou dar aqui 4 ovos a Indiana Jones e Relíquia do Destino. Eu acho que o personagem merecia um final tranquilo, um final calmo após tantas aventuras, e a gente vê como esse final tava batendo nele também foi muito importante. E aí puxar tudo que a gente mais ama em Indiana Jones, como os momentos de aventura, as brincadeiras e os personagens clássicos, que foi muito delicioso ver assim de volta. Eu acho que é um filme muito satisfatório e pra quem é fã da franquia eu super recomendo. Olha, eu concordo em gênero e número. Grau não pode. Deixa eu fazer primeiro, pra gente acabar num tom alto, porque, enfim, vou ter que falar aqui 2 ovos pra esse filme, porque, afinal de contas, é o pior filme do Indiana Jones. Os outros são ótimos. Eu fiz a crítica do 4 lá no longínquo ano de 2008 e tal, dei 4 ovos na época, gostei, continuo gostando. Já esse novo filme, ele tem esse projeto de ser autorreferente e tal, e uma homenagem a
enfim, ao Harrison Ford, a franquia, mas eu acho que é muito autoparódico, eles repetem as coisas de um jeito muito tortuoso, até a música do John Williams, que ele volta aí, super agridoce, super melancólica, e eu acho que você bota o personagem pra pendurar o chapéu e descansar e tal. Cara, a despedida dos filmes, ela não precisava. Não precisava porque é uma despedida muito abaixo do padrão de Indiana Jones, entendeu? Então, sinto muito. 2 ovos. Ok. Tá, Agora sim, agora sim. Vamos adoçar essa mistura aqui um pouquinho. Eu acho que, tipo, é realmente um final melancólico pro personagem, se você pensar na glorificação toda do herói e tal, que foi o projeto do Indiana Jones como resgate dos serials dos anos 50 e por aí vai. Mas eu acho que o que o filme tenta fazer, que é trazer esse ícone pra baixo e falar, olha, quem é ele? E vamos ver pra onde vai a vida dele e como a gente resolve a vida desse homem. Ele faz muito bem. Isso o filme faz muito bem. E daí você adiciona o subtexto dos vilões nazistas bem trazido para os anos 60. Você adiciona o Harrison Ford em talvez uma das melhores performances dele, pra mim. Que eu acho que é super vulnerável, é super... Teve momentos ali que ele me pegou de surpresa. Eu fiquei, nossa, o cara tá expressando, sabe? Porque nos últimos anos o Harrison Ford ganhou uma fama tanto de rabugento, sabe? E o cara trouxe uma verdade emocional muito grande pra esse papel. Não fica visível que ele gosta muito mais do Indiana Jones do que do Han Solo, por exemplo. Sempre ele gostou muito mais. Isso sempre ficou muito claro. Então, pra mim, com a ressalva desses problemas de ritmo no meio e o fato de James Mangold não ser o Spielberg, o que, pra mim, não tem nem o que ele fazer sobre isso, são 4 ovos. Muito bem, a gente chegou aqui a uma média, então, de 3,5, eu acho, eu não sei fazer conta. Mas é isso, a gente quer saber de vocês agora, então. Se vocês já assistiram esse 5º filme aí, ranqueando os Indiana Jones, onde ele se encaixa aí? Na réguazinha de vocês. Conta pra gente, não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal. Elementos, a nova animação da Pixar, já tá nos cinemas e eu já conferi e vou te falar nesse Veredito Express o que esperar.